esses dias eu tava conversando com Deus, e Deus tava falando comigo, e eu tava andando na rua, e aí ele falou assim pra mim, olha aquele mendigo ali, ó, que tá bêbado, fedendo, não toma banho faz 15 dias. Vai lá e dá um abraço nele. O cara falou, meu... E Deus falando com ele, né? Ele... Aquela coisa do tipo assim, fala com seu irmão, não vou, não conseguiu. E ele virou a esquina e começou a chorar. E Jesus queria dar uma lição pra ele. E ele falou assim, filho, é assim que vocês vêm até a mim. Vocês vêm fedidos, sujos, imundos, podres por dentro. Podres. E eu te abraço. Eu te abraço, eu te limpo. E eu cuido de você. E aí, então você fala assim, cara, a gente tem muito que aprender, né? Pra fazer. O Paulo Borges Jr. fala isso, né? Que a gente fica buscando Jesus a todo momento, né? Que a gente quer a presença. Mas ele já mostrou pra gente onde ele tá, né? Ele fala lá em Mateus 25. Estive preso, foram me visitar. Tive fome, deste o que comer. Não tinha roupas, me deste o que vestir. Deus já está aqui. Jesus já está presente, mas é nos indesejáveis. E esses indesejáveis somos nós. Somos nós. Ele mudou de endereço. Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal E você está no Dois na Fé. Amados, pelo amor de Deus, você já assistiu aí, eu tenho certeza, um trecho do que tá acontecendo nessa foi poderoso mesa. demais. Não tenho como explicar pra você o que o Espírito acabou de fazer aqui agora. Deixa o Victor falar só um pouquinho pra você entender. Amados, nós estamos aqui hoje com ele, presbiteriano dos bons, Rafa. O Rafa veio a convite assim muito especial, só que o que aconteceu, amados? O Espírito Santo falou pro Rafa, você vai falar de discipulado e eu preciso de mais alguém nessa mesa. Hoje não vai ser 2 contra 1, não vai ser... Não, vocês não vão pressionar o meu menino. E a gente tá tendo a honra, o privilégio de poder ter você, Samuca, Samuel. É toda minha. E assim, eu quero que vocês dois se apresentem para que a gente possa falar do que vai acontecer aqui, o que está acontecendo, o que o Espírito Santo está nos direcionando. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer demais, Vitão, Leal, por essa oportunidade. É uma grande honra estar sentado nessa mesa com vocês. O Vitão é um irmão que Deus colocou no meu caminho. Isso que Deus fez aqui, Vitão, e está fazendo, é algo que é eterno, que a gente está construindo aqui é eterno, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Todo mundo está vendo isso, sabe disso. Mas aqui na nossa cidade está acontecendo uma coisa extraordinária, né? A unidade está sendo realizada, construída aqui na nossa igreja, a ponto de um presbiteriano estar do lado do irmão da Sal da Terra, aí a gente do tem um assembleiano. Os muros estão caindo, meus irmãos. É isso. E o meu encontro com o Vitão se deu por conta desses muros que estão sendo caídos, o muro da divisão, e a gente está reconstruindo esses muros agora, um grudado no outro, né, Vitão? Sim. E a minha oração é que essa unidade fortaleça cada dia mais esse movimento que está acontecendo aqui na nossa cidade, de unidade, que começou no Conselho dos Pastores, através do pastor Zé Carlos, e com a gente, com o Jailton, né? Sim, Ele Jailton. que reúne a gente ali na JEP. Cara, obrigado, viu? Obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua irmandade, pela sua caminhada. Minha oração é que isso aqui cresça, tá? Essa aliança cresça cada dia mais. E eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Rafael, eu sou esposo da Milena. A gente tem uma filha, a Lari, de 14 anos já. Sou presbiteriano da Igreja Presbiteriana Central aqui de Presidente Prudente. Há 2 semanas atrás fui ordenado presbítero. Ô, glória! Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz na vida da gente. Agora é baterista. E sou ministro de louvor também na igreja. E
principalmente um discípulo de Jesus. Alguém Líder que do quer... Ministério de Missões. Líder do Ministério de Missões também, esqueci desse detalhe. Mas sabe o que tá acontecendo? Jesus sempre traz o discípulo, que ele vai chegar lá, pra poder lembrar o mestre do que tá acontecendo. Porque tá ficando, a idade dele vai avançando. Samuel, a idade Vai me dele... lembrando. A idade dele vai chegando, ele vai esquecendo aquilo que ele tá. E aí, esse aqui é o Samuca. a gente quer que o Samuca se apresente, Samuca. Fica à vontade. Eu não acho que eu alcanço o calibre dos meus amigos aqui hoje. Que isso, Mas olha a humildade desse sou um homem. jovem aprendiz, eterno aprendiz, não só dos meus irmãos, mas de Cristo. Meu nome é Samuel, tenho 25 anos, ainda não sou casado. Deus está preparando. Ô, Glória! Sou professor de inglês. Hoje eu trabalho como analista de exportação. E Deus, de forma miraculosa, de forma espiritual, de forma sobrenatural, Ele me colocou no caminho do Guedes, num momento de muita necessidade, de muita... Eu não sei pontuar exatamente, porque aquilo que Deus faz é muito difícil da gente explicar, né? Da gente colocar em palavras humanas, mas ele faz um cara como o Rafa virar um pai pra mim, você entende? De forma sobrenatural, nós íamos nos conhecer por um pretexto super fora desse escopo, né? Não era nada religioso, ele ia ser meu advogado. Ele é meu advogado ainda, né? Seria meu advogado numa parte trabalhista, e aí a gente se conectou, Deus nos conectou, e acredito que hoje nós iremos falar um pouco sobre discipular e discipulando, né? Ser um discipulando. E ele é hoje o que eu chamo de meu rabi. Ele é como Jesus foi pros discípulos. Eu pedi e ele me atendeu. E aí a gente vai contando essa história ao longo aí do podcast. Maravilha. E é um prazer estar aqui, agradeço imensamente que eu possa aprender muito e também compartilhar com vocês. Nós só queremos que você compartilhe seu coração. Meu Deus. Isso de muito. Rafa, amém. E assim, a gente quer falar assim de forma bem graciosa e muito feliz que esse podcast hoje, você que está nos assistindo e que mora aqui na cidade de Presidente Prudente e conhece essa pessoa a qual nós vamos homenagear aqui hoje, e foi alguém muito relevante para nós, relevante para o reino, alguém que marcou não só as nossas vidas, mas marcou a cidade de Presidente Prudente, um amigo íntimo do pastor Luciano, que é o meu mestre, meu rabi. Tenho também, meu querido. Estamos todo mundo aluno aqui, o único mestre aqui hoje, ó. E aí, o sacerdote está na mesa. Então a gente quer dedicar hoje esse podcast, essa gravação. Nós vamos falar sobre discipulado ao Willião. E ninguém melhor para falar do pastor Willião que ele. Rafa Guedes aí vai estar... Eu queria que você começasse a falar sobre isso, primeiro com a sua relação com ele, e por que discipular agora para você é tão importante, tão forte, tão impactante. Porque essa semente que ele deixou aí, ela acabou de germinar. Conta para nós. A gente pode chamar o Samuca de um neto do Ilhão. Que eu fui um filho dele, né? Cara, eu vim para Cristo. Cristo me encontrou e eu tava completamente quebrado, destruído. No fundo do poço mesmo, na lama. E totalmente perdido, completamente perdido. Todas as pessoas que me cercavam, minha família, minha esposa, todo mundo, totalmente desacreditado de mim. Ninguém acreditava que era possível eu me regenerar, né? Me restaurar. E o William foi esse cara que acreditou. E ele não só acreditou, ele me trouxe para a vida dele. Ele abriu as portas da casa dele. Isso que a gente tá fazendo aqui, ter mesa um com o outro. Cara, eu não sei nem contar quantas vezes ele me colocou na mesa dele. E ele me ensinou discipulado sem nunca ter dito essa palavra, discipulado.
Ele nunca falou pra mim que ele tava me discipulando. Porque era algo natural. Só que eu olho pra trás agora e vejo tudo que ele fez por mim. Eu vejo o trabalho que deu. Não foi uma coisa assim de você ir para uma aula, por exemplo, marcar um encontro, ter uma... Não existia isso, cara. A hora que o bicho pegava em casa, assim, que o pau torava, ele era o primeiro a estar lá. Nas horas mais angustiantes, assim, nas horas mais escuras da minha vida, era pra casa dele que eu fugia. Ou a gente ia pra algum lugar e a gente ficava lá conversando. E o William, ele foi esse cara que a gente fala muito em cura e libertação, né? Sim. Achando que é algo sobrenatural, e é espiritual. Mas a minha cura e a minha libertação não se deu dessa forma sobrenatural. Aconteceu na mesa. E foi um processo muito longo, muito doloroso, e que eu tive ele do meu lado, arrancando que cada carrapicho que tinha, cada sujeira que tinha, ele foi tirando, mas foi tirando na mesa, no compartilhar, na vida. E por isso que é tão importante falar desse cara, porque é um conceito que a gente perdeu como igreja. Hoje a gente trata o discipulado como se fosse... Eu não quero usar um termo pejorativo aqui, mas como se fosse um adestramento, sabe? Você leva as pessoas para uma classe com várias pessoas e você usa métodos, livrinhos, como se as pessoas fossem todas iguais. E não é esse o discipulado de Cristo. Não foi assim que Cristo ensinou a gente. Ele ensinou que a gente tinha que ir para a vida um do outro, né? E por mais que as pessoas sejam indesejáveis, Vitão, que as pessoas são difíceis, sim, é amando elas que você cura, que você transforma, sabe? E pra mim esse é o método que eu acredito, que funcionou comigo. Eu não sei se todos sabem aqui, mas eu fui viciado em cocaína por mais de 10 anos. E hoje meus amigos, muitos amigos que estão na droga, chegam pra mim e falam, todo mundo me chama de negão, né? Ô, negão, como que você conseguiu, cara, sair disso? Eu falei, cara, eu saí por Jesus Cristo. Mas ninguém consegue imaginar esse caminho que você tem que percorrer, sabe? E se não fosse o Ilhão nesse lugar, cara, nada disso teria acontecido. A gente... O Leal tem experimentado isso, e nós temos a mesma idade, e ele tem experimentado isso, e eu tenho olhado para a vida dele assim, e ele tem sido uma inspiração para mim. Até aproveitar para agradecer a Deus por essa amizade, por essa relação. Porque nós temos um devocional às 6 da manhã todos os dias. Ah, que legal. E lá a gente discipula as pessoas através da palavra e tudo. E eu vejo ele de manhã falando, intenso, se entregando. E aí eu falo, a senha, porque a gente brinca disso, né? A senha desse menino, ela é diferente porque as irmãs vão em outras igrejas que nós nem curte muito, mano. Sabe, assim, às vezes. É pesado isso, né? O discipulado a qual você tá falando pra nós é quando a gente pode ser humano, sabe? Cara, você pode chegar a mostrar sua feiura pra alguém. Ninguém quer saber de que igreja que você é. O cara vai lá e cuida de você. Se depois ele for caminhar com você, é uma consequência. E eu vejo isso na vida dele, cara. Assim, de forma visível. E o que você pensa, assim, Léo, pra trazer essa experiência pra gente ouvir o Samuca, do que ele tá experimentando nesse primeiro impacto, né? Porque ele deve ter o primeiro impacto de ter sido recebido. Nossa. E, cara, assim, tem uma coisa que mexe comigo, Rafa, é quando, tipo assim, ó,
igual ele se apresentou, professor de inglês e etc e tal. E aí eu falo assim, mano, mas eu achei que ele tinha que ser tipo que nem eu pra precisar de um discipulado, né? Tipo, vocês estão entendendo a pegada, como é que vai ficar profunda? Porque, tipo assim, porque eu não tinha. Quando o pastor Luciano pegou eu pra discipular, eu morava numa república, não tinha profissão, não tinha terminado a escola. Eu era mó zoadão, velho. Então, tipo assim, aparentemente minha última saída era Jesus mesmo, porque... Cara, e aí, tipo, eu lembro dele me buscar lá onde eu morava, e ele doidão, bicho colérico, né, mano? Ele meio doidão. Ô, garoto. Falei, rapaz, falei pros caras daí, o pastor da igreja que eu fui domingo tá aí, mano. Vem me buscar. Os caras vai lá atender o cara. Aí ele, eu vim tirar você do prostíbulo. Os caras pro lado de dentro. Ué, que conversa é essa? E aí eu falei, não, o pastor tá falando, não, tô precisando de um caseiro lá na igreja. Miguel, caseiro, coisa nenhuma. Tudo uma estratégia do céu. Aí eu tinha um guarda-roupa velho, tudo bagaçado, um colchão dessa finura. Tô indo. Eu falei, beleza, mas vai levar como? Ele falou, não, eu tô indo atrás de um caminhão, pega as suas coisas. Eu falei, não, mas não precisa de caminhão, não. Só a mochila. É um gol. Eu falei, eu só tenho um colchão. E outra coisa, o guarda-roupa velho que eu tenho, eu vou deixar pro próximo que vai vir morar aqui, porque a República precisa recompor alguém. Então eu só vou com o colchão e minhas roupas, mano. Minhas roupas, só dá uma mochila. Uma bolsa. O uniforme do trabalho, eu trabalhava na pizzaria e... Então assim... Aí, tá vendo o peso? E você foi morar na igreja? Fui! No quartinho lá do fundo? No quartinho do fundo. Eu conheço esse quartinho. Eu fui lá, velho. É nada, eu não sabia Morei disso, lá não. e o duro que era assim, eu morava lá e aí teve que fazer o banheiro e o banheiro tinha que ser depois que passa a igreja toda. Então, tipo assim, eu lembro de vezes de eu ir no banheiro lá e esquecer a toalha e falar, Jesus, e agora? Como eu volto? E ter que esperar algumas horas, porque ainda era meio aberto. Acabar. Meio aberto lá, e eu falava assim, cara, e agora? Como é que eu volto lá? Tipo assim, era 9 horas da noite, mas eu falava, cara, não vai dar pra mim. Puta aí, cabana. caramba, eu tô aqui todo molhado, que eu tomei banho, aí você tinha que pôr a mesma roupa. Então, tive toda uma jornada. Aí eu falei, rapaz, cara doido. Então, é isso, né, Léo? Sim, a gente consegue perceber esses dois tipos de ambiente, né? Através até mesmo das escrituras, tanto com o apóstolo Paulo quanto com Pedro. Jesus olha para a história de um homem como Pedro e fala assim, primeiro eu vou encher o seu barco de peixe, agora você abandona todos os peixes que você conquistou aí pela minha palavra e agora você vem me seguir. E com Paulo, um cara completamente filosófico, estudioso e tudo mais, mas para aprender do reino ele teve que aprender com os discípulos que não tinham estudado nada, se assim eu posso dizer. Naquela né? época, né? Isso era Nossa, isso. Confronto de ego muito grande. Ele pensa, o apóstolo Paulo pensando em todas as faculdades teológicas da época que ele tinha estudado e agora ele vai aprender com um cara que ficava lavando rede quando não conseguia pegar nada. Mas só o reino pode fazer isso. E o que eu percebo dentro dessa relação, desses jovens meninos que eu tô tendo o privilégio de conhecer, é que... Só que o Rafa não é tão jovem. Deixa eu dar moral pra ele. Parece não, né? Seu Lucas, você acha que ele vai deixar? Obrigado. Ô, Rafa, tô tentando dar moral. Fica à vontade. Tô tentando dar moral, é lógico. O cara não tá me ajudando. Olha lá, ele tá agradecendo. Obrigado, meu irmão. Não, o Rafa tá na posição de mestre, ele já tá com a idade avançada. Mas continua o raciocínio. E fica muito bom porque você vai percebendo durante a caminhada de fé que existem pessoas que querem exercer discipulado por poder e não por influência. Alguém que de fato materializa Cristo para você. Eu costumo sempre brincar com isso. É muito bom você ver alguém discipulando justamente fora de métodos. Manobras humanas para convencer alguém do reino. E muito pelo contrário daquilo que a gente experimenta e vive até mesmo do devocional. Pô, Rafa, assim, Samuca, você vê uma pessoa ter que abrir o microfone no devocional e falar assim, gente, vocês me dão licença, porque eu fui tão atravessada por essa palavra que eu tô precisando pedir perdão para alguém. E sair do meio do devocional, atravessar um ambiente lá na academia e falar assim, eu preciso te pedir perdão. Então você percebe que não é uma imposição, você é obrigado a fazer, não, mas é você materializando Cristo para alguém, né? É sacrificar mesmo, né? Sacrificar o próprio eu vejo muito disso e trazendo um pouco agora Pra esse impacto, como foi? Conta pra nós. Cara, é muito incrível que Deus... Porque eu vejo que todos nós, assim, que passamos por esse momento, né? Momento de deserto, que o meu mestre sempre fala bastante,
Todos nós passamos, né? Então aquilo, Pedro, primeiro ele já não tinha nada, aí ele dá aquela leve esperança humana, né? E aí ele tira tudo e fala, não, vem pescar homem comigo. E aí Paulo, que já tinha tudo, agora você vai perder tudo, você vai ser preso, você vai perder visão, você vai perder tudo, né? Pra ganhar tudo, né? Isso que é muito interessante. E assim, eu tava nesse momento, eu me encontrei nesse momento onde eu não tinha nada. E eu me encontrei muito perdido nesse mundo, né? Eu vaguei, né? Vaguei, fui andando, fui experimentando, fazendo tudo que dava pra fazer, mas nada preenchia. Me afundei na droga mesmo, sabe? Hoje, graças a Deus, eu tô liberto, eu fui liberto disso e eu vou contar um pouquinho como foi, porque ele tem a ver com isso. Sim. É muito incrível como que eu não sabia da história, né, antes de conhecê-lo. Aí depois que a gente foi tendo mais intimidade, foi virando, né, família mesmo. Aí ele foi falando, eu nem sabia que ele conhecia o Ilhão, né? E o Ilhão caminhou com os meus pais antigamente, então... E aí você vai vendo que tem coisas muito parecidas e Deus ele vai colocando... Sim. Ele vai a gente gosta de falar que curva atrai curva, né? Então curva atrai curva. E aí... E assim, foi uma coisa muito, muito sobrenatural. Eu era viciado em, tipo assim, maconha. Muito drogado. Uma pessoa assim... Eu falava assim pra minha mãe que eu amava a maconha, né? E aí, na verdade, eu idolatrava a maconha, né? Era meu Deus. Aquilo é a maior verdade que eu vejo, se Deus não é o teu Deus, alguma coisa é o teu Deus. Alguma coisa vai preencher. Alguma coisa vai tentar... Só que não preenche, né? Sim. Esse que é o negócio. Você vai tentar... E eu era assim, eu tinha minhas convicções de que não, é coisa boa, eu tô bem. E assim, numa depressão... numa vida sem vida, você entende? Eu não tinha vida, eu não tinha prosperidade nenhuma, não tinha amigos verdadeiros, que eu achava que eram amigos, né? Mas na verdade eram pessoas tão quebradas quanto eu. E pulando aí alguns anos de uma vida assim, eu fui batizado com 8 anos, então não digo que o batismo significa, né, que você é cristão ou não, mas eu nasci num lar cristão. O meu pai sempre foi quem me evangelizou, sempre foi quem nos alimentou espiritualmente ali, né? E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente passou por muitas lutas em várias áreas, né? Como eu falei, o divórcio dos meus pais, enfim, eu afundado nas drogas, o meu irmão também, com muitos problemas, entende? E eu continuei com essa vida assim. Só que o Espírito Santo, ele me queimava aqui. Eu tava numa festa, eu falava assim, cara, isso não é meu lugar. Eu não tô feliz aqui. Eu não encontro vida aqui. Não quero, porque eu ia sair, às vezes eu chorava, às vezes eu vomitava, né? Porque bebia um monte, usava droga, não era só maconha que eu usava tudo que me ofereciam, né? Buscando uma saída. Então eu cheguei num momento que eu falei assim, cara, eu preciso parar de... E a maconha era uma coisa que era diária, né? Eu fumava sem exagero, tá? A pessoa que fuma maconha, ela tende a falar que não é viciada nem nada. Eu acho que é importante falar disso, porque é como se a gente fosse tirando as escamas, sabe? Porque Sim. eu falava pra mim mesmo, não, quiser parar, eu não sou escravo disso. E é o que o inimigo faz, né? Ele nos escraviza voluntariamente. A gente se escraviza e nem sabe. O plano dele foi executado com sucesso. Como se fosse uma decisão nossa. Por isso que a gente não se sente escravo. Exato. E você acha que você é o seu Deus, né? Isso. Você é aquela coisa... Não. E aí, beleza. E aí, começou a vir aí no final de 2023. No finalzinho de 2023. Eu conheço o Rafael há pouco tempo. A gente tem 2 anos quase já de caminhada, né? Um ano e pouco. Um ano e pouco, um ano e meio. Mas parece que... Tá uma vida. Conhece há 30 anos já, tipo, há 25 anos. Eu chamo ele de pai, não é à toa. É um pai novinho, vai, é um pai novinho. Pai novinho. Vamos estar ajudando ele. Vai no encontro. Vai, que você tava indo bem. Não vamos trazer isso aqui, mano. Cara, mas foi muito... Eu gosto muito de falar dessa história e eu acho que é um testemunho... que eu me sinto privilegiado de ter sido... É como se Deus chegasse e falasse, te dei um presente, toma uma coroa sua pra você vir e usar pro meu reino, porque
Deus, ele sempre agiu de forma sobrenatural na minha vida, sabe? Com muita fé. E eu tava nesse momento em que eu queria me largar do vício. Queria largar da maconha. Cara, eu não conseguia. Eu fumava chorando. Do tipo assim, eu precisava, porque... acho que você vai entender um pouco mais isso, né? Eu não sei os irmãos, mas... A abstinência que a droga causa é uma coisa... É absurda, né? Te leva num nível de selvageria que você nem pensa. Você fala assim, eu preciso disso, eu preciso disso. E eu tava entendendo, falei, meu Deus, eu sou escravo disso. Eu tô dominado e eu sou filho, eu sou servo do Deus Altíssimo. Como que isso tá me dominando, né? E aí num dia eu orei pra Deus, chorando. Irmãos, era tão sério que eu tava que nem nóia. Vamos falar a verdade, assim, sim, né? Eu, tipo, andava 8 quilômetros numa quebrada pra achar um cigarro de maconha. E, tipo assim, você vê assim, você fala, cara, você não... Isso não é um homem... você entende? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, sim. Né? E eu sentia isso. Eu me chateava muito com isso, né? E aí eu falei assim, Deus, vamos conversar. Eu preciso que o Senhor me liberte. Porque até então eu que queria me libertar, né? Uhum. Eu não queria entregar pra Deus, né? Queimar as carroças e falar, é você. Não é das minhas forças. Né? Exatamente. E isso que ele me ensina muito, né? Samuca, você tá tentando você remar, não rema não. Deixa ele levar. E aí, cara, eu orei pra Deus e Deus falou assim comigo, tá? E quando eu ouço Deus, né? Eu não sei se os irmãos também têm isso, mas é como se fosse uma voz aqui no fundinho e que traz aquela paz, né? Que transcende todo o entendimento. E ele falou assim, Samuel, era um domingo isso. Ele falou assim, segunda-feira, eu não tinha trabalho, não tinha nada, não tinha renda, não tinha nada. Eu era um filho vagabundo que ficava em casa dando trabalho, literalmente isso. E sofrendo muito, né? E aí, ele falou assim, Samuel, eu quero que você jejue. Jejum e oração, né? E aí tem aquela passagem, me foge agora o livro e o versículo, mas algumas castas só são expulsas com jejum e oração, né? E ele me colocou isso no coração, falou, cara, você tem que fazer um jejum. E eu jejuei e eu tinha tudo, tá? Todos os aparatos de um fumante, eu tinha tudo, bom, e chavador, e seda, e não sei o que da marca, cara, eu tinha tudo. Era quase ritualístico mesmo, você entende? Era tipo um altar que eu abri ali. Sobrinho do Bob. Sobrinho do Bob, só faltava o... E eu tive o cabelão, tá? Ele plantava também. Eu plantei, nossa, tem uma... Depois vamos... É que eu tô... A gente tá indo de leve, né? Aí, cara, eu jejuei nessa segunda-feira. E até então, eu vou trazer só um adendo aqui. Quem era a minha imagem espiritual, aquela pessoa que me alimentava, né, que caminhava comigo, sempre foi o meu pai, que teve essa quebra de imagem na minha vida, né? O divórcio da minha mãe com ele foi muito sério, tive aí essa ausência de pai, então eu ficava assim, Deus, mas eu só conheci de Deus através do meu pai. Hoje eu não tenho nem meu pai para eu falar com oração, pedir uma oração, enfim, pedir uma ajuda, né? E aí, Vitão e Leal, eu fiz esse jejum na segunda-feira. Nessa semana, lembra, né? Eu não conseguia porque eu tinha abstinência. Eu não senti abstinência. Sumiu. Cara, eu fumava 10 cigarros de maconha no dia. Foi assim, nada explicava, porque eu tinha tentado de tudo já. Eu estudava sobre, entendeu? Nada tinha funcionado. De segunda até sábado, mais ou menos, não senti nada. Eu quebrei tudo, joguei fora, orei, jejuei, fiquei ajoelhado e tal. Não conhecia ainda o negão. Beleza. Nesse meio tempo, eu estava sem emprego, mas meu pai tinha uma agência de intercâmbio que a gente estava para reabri-la, né? Renová-la, enfim, ela estava meio parada. E a gente estava para reabri-la e a gente precisava de um advogado empresarial. E aí que vem a pecinha. Aí que vem o homem, né? E como eu tava nesse meio tempo muito sujo, né? Muito ainda no mundo, mas buscando muito a Deus, buscando muito ser lavado ainda pelo sangue de Cristo, né? Eu tava buscando as coisas de Deus e eu tava assistindo bastante o The Chosen, né? Não sei se vocês já assistiram já.
Nós Ô, meu amigo. Tô aqui com os tietes. doido. Aí ele falar ali a fala do Pedro, eu falo de Jesus. Escolhe o episódio. Muito bom, muito bom. É muito bom mesmo. Eu gostei bastante da série, né? Enfim, cada um tem sua crítica, mas eu acho que é muito, isso aí, eu acho que é muito isso. válido para todo cristão Sim, ver, exatamente. sentir o que Cristo viveu, né? Enfim. E aí, eu via porque aquela coisa, a gente lendo a Bíblia é uma coisa. Eu não sou muito da leitura, infelizmente, mas Deus tá me ajudando. Vai dar certo, vai dar certo. Puxando a orelha. Vai dar. Mas assim, eu sempre, por exemplo, livro de escola, eu sempre gostei do filme. E aí lá você começa a ver o comportamento, ou como que funcionava a dinâmica de Jesus com os discípulos, né? E eles chamavam ele de Rabi, Rabi, meu professor, meu mestre, meu Rabi, né? E aí eu via como, falava assim, cara, eu preciso de um Rabi. Porque assim, se Cristo veio para que nós fôssemos a semelhança e imagem dele. Ele com certeza vai capacitar alguém. Tem alguém aí que pode ser o meu Rabi, entendeu? E beleza, até então eu não conhecia o Rafa, nem sabia quem era o Rafa, tá? E aí fomos, nesse meio tempo, passou essa semana, deu sábado ali, que eu não tinha sentido a abstinência, né? Aí veio a abstinência. Aí veio. Porque, né, Deus falou, eu vou te permitir sair, mas você vai ter que sofrer. Porque eu plantei, né? Agora eu tô colhendo. E aí, cara, eu orei pra Deus, eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de alguém. Eu já não me identificava mais como... Eu amo meu pai, a gente tem relação e tudo mais, mas vocês entendem o que eu falo? Sim. Aquela quebra que você tem, você fala, não encaixa mais. Eu preciso de uma referência, eu preciso de alguém pra caminhar, eu preciso de alguém pra ser um porto seguro, eu preciso de alguém que eu possa chorar, eu preciso de alguém pra que me dê força. Eu falei todas essas palavras, eu quero que vocês lembrem dessas palavras, né? Porque Deus, ele é incrível, ele faz um negócio e fala assim, não é possível, não é possível. Aí, perfeito, passou então 4 dias depois desse sábado, era domingo, segunda, terça, quarta. A gente tinha marcado uma reunião com um advogado empresarial. Um advogado empresarial bom aqui em Prudente e tal, queria nos ajudar, era cristão. Meu pai falou, é cristão, é bom, vai ser bom, é legal, vamos ver. Não que não cristãos não sejam, tá, pessoal? Isso não vem ao caso. Mas a gente fica se sente mais em casa, né? Se sente mais em casa. E aí, a gente chegou lá no escritório, era o Negão, tudo bem, prazer, Rafael. E uma coisa que eu gosto muito é o estudo de escatologia. Eu sou um mero aprendiz, não ensino ninguém, porém eu gosto muito. E ele gosta muito de escatologia, ele é muito inteligente, se vocês também gostam de escatologia, que eu imagino. Não, cara, ele é realmente, eu não... Para a gente de puxar gosta o de saco. É que ele vai me pagar um lanche depois aqui, então eu tenho que fazer a boa, uma estratégia. A gente já chama ele de velho. Quero saber onde é o lanche que Não, vai mas também. é verdade, porque assim, cara, eu gosto de brincar que eu falo que foi amor à primeira vista. Porque quando eu vi o Negão, a gente sentou aqui como nós estamos nessa mesa. Aí ele falou, você quer uma água? Eu quero sim. Ele falou, quer um café? Eu falei, quero, vem cá. Aí ele me chamou, vem cá. Tava meu pai, o nosso sócio, que ia fazer sociedade conosco. Eu era um outro sócio, né? Éramos em 3. E aí o Guedes fomos ali na arinha do café. Aí ali, eu não sei o que aconteceu, que eu acho que eu perguntei, ou ele me perguntou, eu falei alguma coisa sobre escatologia, fim dos tempos e tudo mais. Cara, ele me deu... Eu não me lembro, tá? Exatamente o que ele falou, então não vou ficar inventando aqui. Mas ele me falou uma coisa sobre escatologia, sobre o final dos tempos, que eu fiquei assim... Mentira que você sabe disso. Mentira que é isso. Me surpreendeu, sabe? Profecias, enfim. Era uma coisa que eu tinha questionado ele. Você lembra? Não lembro. Eu também não lembro, faz tanto tempo. Mas foi um negócio que eu olhei assim, eu fiquei... Caramba, já brilhou meus olhos. Aí, beleza. Aí começou... Aí eu fiquei assim, né? Ele só saiu, eu fiquei tipo... Quem que é esse cara? Tá bom, né? Aí tal. Eu falei, não, a nossa conversa vai ser... De negócios. Empresarial, corporativa, negócios e tudo mais. A primeira coisa que ele... Aí a gente sentou assim, a primeira coisa que ele tirou da mala dele, a Bíblia. Então, irmãos... Cara, aí eu olhei e falei assim, não, esse cara... Não... A reunião é corporativa, que você sacou o manual. Exato. E o código. Pega o código. Pega o código. Que massa, velho. Então, mas eu até fiquei um pouco assim, porque eu falei,
Pô, é choque, né? Não é aquela coisa laica, você entende? Mas assim, fala, meu, a gente tá falando de negócio. Eu até aceito você me dar uma coisa de Bíblia, mas a gente precisa resolver papelada, você entendeu? Cara, ele começou a ler, e ele começou a ler, porque ele já sabia de alguns conflitos que havia entre eu e meu pai, ele sabia da minha vida, porque ele já tinha conversado com meu pai um pouco, mas ele nunca tinha me encontrado, tá? E aí, beleza. Aí ele começou a ler uma passagem, também não me recordo, gente. Me desculpem, eu deveria ter lembrado disso, mas isso não é o mais importante. Eu sei que eu comecei a chorar ali no meio. Deus, ele me tocou e eu comecei a sentir Cristo de novo, você entende? Igual eu tô vendo aqui com os irmãos. Então pausa só um pouquinho. Rafa, por que da Bíblia? Verdade. É porque eu já sabia de antemão, Sim. nessa reunião, que para aquele negócio dar certo, só se houvesse uma reconciliação entre as três partes. E pelos princípios que eu tenho, eu nunca vou conseguir buscar reconciliação entre as partes com os métodos humanos. É o único método que eu conheço para que haja reconciliação e um pacto, uma aliança, para que um negócio dê certo, é a Bíblia. Então eu precisava fazer um trabalho entre eles ali, de, primeiro, reconciliar e que eles entendessem que eles estavam estabelecendo uma aliança entre eles. E aí eu tive que ir para a Bíblia para que eles entendessem esse conceito e aí eles tomassem uma decisão. É isso que eu quero. Eu vou estabelecer uma aliança e estabelecendo uma aliança eu tenho que agir de outra forma daqui para frente. Não precisamos começar isso aqui quebrados. Quebrados, exatamente. Precisamos restaurar. Então eu precisava restaurar a aliança que foi quebrada e firmar uma nova aliança para que dali para frente fosse diferente, entendeu? Então, tipo, tudo isso que o Samuca tá falando, isso para que essas pessoas entendam, né? Para você que tá precisando de um mestre, tem um no seu caminho. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Porque as orações do Samuca não tem nada a ver com a Bíblia aberta no dia do negócio. E aí também uma provocação para nós, né? Sim. De resolver tudo com um princípio que nós carregamos. Porque de vez em quando a gente quer resolver os problemas. E eu vivia uma experiência como essa, compartilhei com o Leal, onde todos os meus familiares queriam que eu agredisse um familiar, tipo, verbalmente, ou desse uma doutrina nele, você não pode poupar ele, você tem que, porque é por isso que ele faz isso com você, por isso que ele erra sempre, e aí, de primeiro momento, você vai sendo bombardeado, aí você fala assim, cara, será que ele vai fazer de novo mesmo? Aí vem o Tetiosen. Por que eu tenho que perdoar? Pedro para Jesus. E essa questão da aliança, ela é muito importante, porque não existe aliança se você não for se comportar como Cristo em favor daquele que você estabelece uma aliança. Então, se você estabelece um negócio com alguém, que você é cristão, você vai ter que estar disposto a morrer para si mesmo em favor do próximo, em favor de quem você estabeleceu uma aliança. E era esse o conceito que eu queria trazer para a mesa. Sim. Vocês estão dispostos a morrer um pelo outro para fazer o negócio dar certo? Era basicamente isso. É isso. Entendeu? Tá disposto a morrer? Eu tô, isso aí, tamo junto. Você tá entendendo? Vamos. Mas já começou a apanhar? Vamos continuar. Então tá... É isso. É isso. É isso. É isso, né? Dois na fé. É um morrendo pelo outro. Eu tava assistindo Meu Deus. Rafa, Samuca, Vitão. Acho que eu até comentei com você, esqueci até de te mandar. O podcast do Douglas. E é uma irmã que agora não me recordo o nome, que tá americana, que tá falando com ele. Ela também tem, acho que uma descendência alemã, algo assim, enfim. E ela tá trocando uma ideia com o Douglas e falando assim, o problema é que a gente quer tanto ser parecido com Cristo, mas apenas nos bons aspectos. Nós queremos caminhar sobre as águas, nós queremos curar, nós queremos etc e tal, benefícios. mas nós não queremos ser atravessados por lança, não queremos ter uma coroa de espinho, não queremos carregar uma cruz, não queremos ser ferido pela justiça de Deus. Então, e ela até faz uma brincadeira, um trocadilho com o Douglas, né? Se você quer ser um Jesus copy, você precisa copiá-lo em todas as áreas.
Forte. E isso é muito profundo, porque aí faz eu olhar para tudo aquilo que Cristo constrói como Cristo. E quando Pedro pensou em sacar a espada, ele falou, não, deixa eu contar um negócio pra você, Pedro. Perfeito. Eu podia dar uma ordem. Só uma. E legiões. Ele não falou um anjo, 2 anjos, 3. Ele falou assim, e as legiões de anjos vinham aqui, meu amigo, e acabar com tudo isso aqui. Mas qual que é a finalidade do propósito? É morrer pelo outro. E a sua vida entregue assim, Rafa, desse jeito intensa, fez de você um discipulador espontâneo, né, cara? Eu achei isso forte. Porque mal eles sabiam que estavam com a empresa meia boca, que acabou de chegar um mestre pra... Você entendeu? É forte isso aí, cara. É forte. Cara, e aí, tipo... Porque aqui a gente vai encontrar os dois públicos, né, Leandro? Vamos encontrar aqueles que precisam de alguém e aqueles que precisavam estar na vida de alguém. Exatamente. Cara, isso aí é... Você entendeu? O encontro que nós tivemos não foi pra empresa. Não isso, foi. É isso aí, é isso Não aí. empresa. E ele já tá orgulhoso de você quando você solta essa senha aí. Foi uma isca, né? Já é. Ele percebeu que foi só uma isca de Deus ali. Cara, porque assim, a nossa vida, a minha vida depois do Rafa, né? Claro que através de Cristo, pela vida dele, Depois de Cristo. sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. E é isso mesmo. Foi um convite sem invitação, sem convite. Foi um pretexto que Deus usou ali pra gente se encontrar, Gente, né? pelo amor de Deus. Ô Pedro, você empresta seu barco pra mim pregar aqui só enquanto você vai lavando a rede aí? Eu vou... Você é um Você é empresário, né, Pedro? Sou eu. negócio Presta então seu barco aí rapidinho pra mim. E os cara- É a isca. Os caras é terrível, que é tipo assim, mora no fundo da igreja lá pra mim, pra você cuidar. É isso. É a isca É do isso. eterno. Olha como que é. É o Luciano falando pra mim, você não mora lá não? Que os caras aparecem... Nem apareceu, ninguém tinha nada, rapaz. E a luz aparece no momento e no lugar onde a gente menos E espera. aí eu né? falei, cara... E agora, relembrando o Ilhão fazia muito isso, cara. Né? Ele vinha do nada. Do nada ele aparecia, cara. Ele era intencional nisso. Intencional. Ah, isso é profundo de você dizer, Rafa. E pouco antes dele falecer, cara, ele me ligava umas 2, 3 vezes por semana. Eu falho muito nisso ainda. Eu tenho que ser muito mais intencional. Mas ele era um cara que conseguia estar presente a todo tempo. E não era só comigo. Todo mundo que eu converso que era próximo, ele pergunta pro Luciano. Sim. O cara tava em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso não vem dele. Sim. Isso não vem da gente. É Deus que proporciona isso pra gente. E às vezes a gente acha que não é capaz, né? Que a gente não consegue. Que não há tempo. Que não há tempo. O Ilhão era... Eu ficava bravo com ele. Ele não tinha tempo. Ele não tinha horário. Porque se ele tava na rua com você, ele viu uma pessoa no meio da rua, ele parava pra conversar. E ele ficava ali horas conversando com a pessoa. Nós temos uns compromissos aqui, queridão. Cara, o cara era... Ele falou, então eu não tenho agenda, né? Ele abriu mão de tudo em prol do relacionamento. Ele era relacional. Cara, e você tá ferindo meu coração, porque eu passei por uma crise esses tempos de ser alguém que incomoda, sabe? Por causa disso. E aí, tipo, teve um episódio de alguém reclamar, né? O pastor pede pra não ir mais lá em casa, não. E aí eu falei, caramba. Será que eu tô demais? Aí, será que eu tô demais e tal? E aí eu fui e fiquei em crise. E aí em crise a gente fica em crise, não tem jeito, velho. Aí eu dei uma recuada. E um incêndio acendeu ali. Aí um bombeiro ligou lá. E aí o Espírito Santo falou assim, você é mó orgulhoso mesmo, né, cara? Nossa. Você não aguentou uma crítica, campeão? E amados, você que quer contribuir, nos ajudar, nos auxiliar, entende que tudo isso aqui é importante, que precisa ser compartilhado com mais pessoas, vai aparecer aqui um QR Code para você nessa tela, você pode nos ajudar e auxiliar para que esse projeto possa alcançar ainda mais pessoas. E no link aqui, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto no link da bio do Instagram, nós temos lá onde você vai acessar o grupo do nosso devocional que acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã.
E agora, nossos patrocinadores, nossos parceiros, está aqui com a gente a Dom Marina Pizzaria Gourmet. Você que gosta daquele rodízio top, só produto de qualidade, é na Dom Marino que você encontra. Então vem com a gente, irmão. Dom Marino Pizzaria Gourmet, e essa é uma das nossas patrocinadoras. E para você que quer andar na passada e no estilo, ele, um dos nossos amigos e parceiros, 1K Store. Vem na passada, vem na confiança. Aquela moda masculina que deixa você daquele jeito. Irmão, vem com a gente. Esse é um dos nossos parceiros que deixa você naquela estileira. Vem na passada, vem na confiança. 1K Store. E uma das nossas parceiras também, Estilos Fran. Mulherada, você que gosta daquele acessório, aquele brinco, aquele anel, vem com ela. Estilos Fran, uma das melhores vendedoras que tem. Você não pode ficar de fora. Estilos Fran, acessório para toda a mulherada. Tá aqui também com a gente Mineiros Máquina. Esse é o nosso parceiro. Você que tem máquina grande, precisa fazer a sua manutenção elétrica, hidráulica, motores, transmissão, é com ele. Mineiros Máquina, um grande parceiro nosso. Você achou que só ia ter a moda aqui masculina? Não, mulherada. Tem ela também, uma grande parceira nossa, Mônica Martiliani Store. Essa mulher te veste com elegância. É uma das nossas parceiras que tá aqui também para te servir. Mônica Martiliani Store, nossa parceira. Tá ele com a gente, SR Forros. Esse camarada aqui, ele pode não só fazer a estrutura da tua casa, o forro da tua casa, mas você também, que está começando essa jornada nessa área, ele vende forro, metalão, parafuso, o que você precisar. SR Forros também é um dos nossos parceiros e pode te atender em toda a cidade e região. Fala, meu querido, você mesmo que fez a promessa pra varoa quando tava casando. Aquele móvel planejado, vem com a gente, tem os nossos parceiros MAF, Móveis Planejado. Esses meninos têm um serviço de qualidade, perfeição. Vem com a gente, você que precisar, móvel planejado é com a MAF, Móveis Planejados. Fala, meu querido, você que quer fazer aquela reforma e não tem reforma sem pintura. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas. Esse menino vai trazer aquela leveza pro teu lar, aquela cor que você tanto sonha. Ah, minha casa já tá com aquela corzinha, evangelista, que eu não gosto, não tá me agradando. Já ultrapassou o tempo. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas. Ele é um dos nossos colaboradores e tá aqui para te atender também. E você que agora conhece os nossos patrocinadores, vai lá no Instagram, siga, compartilha. Você que precisa de tudo isso, nós estamos aqui apresentando cada um deles para você. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Ah, tem 5.000 visualizações e 15 inscritos. Aí você me prova, meu amigo. Aí vai provar. Não faça isso não. Se inscreve no canal, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser compartilhado com mais pessoas. Não se esqueça. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal 2 na Fé. Mano. Uma crítica você não aguentou, velho? Você já recuou? E eu vou falar pra você uma coisa que eu vivi com o William. Pessoas que são assim, elas ofendem o sistema. Então as pessoas vão olhar pra você, quem tem esse perfil pastoral de se doar pelo outro, elas vão olhar pra uma pessoa assim, elas vão se ofender. E aí o sistema vai tentar te matar, cara. Fazer o que fizeram com Cristo, né? Te matar. Você pode olhar como os fariseus olhavam pra Cristo. Como eles julgavam a Cristo. Nossa. Então, o sistema não aceita esse tipo de gente. Só que é esse tipo de gente que é gente parecida com Cristo. Forte. Não tem. Isso não que tem você falou também me machucou, cara. Porque isso é uma coisa que o Guedes, ele fala assim, Samuel, o melhor momento pra você ser luz pra alguém é quando você tá caído. Quando você tá machucado também. Porque você tá sensível. Né? E ele fala assim, cara, você não tem que... E eu tava muito... Porque ele acompanhou as minhas várias quedas, né, não, paizão? E aí ele fala assim, você tá esperando o quê pra trabalhar pro reino? Tá esperando o quê? Você ficar bem? Esse mundo, você não vai ficar bem não, bicho. Por quê? O que é esse negócio? Você se acha, hein? Você é egoísta, hein? Egoísta, cara. Mano, Você acha que você é
nossa. Fera, você é o não, fera. Você merece. Ele fala, e eu me encontrei num coração de ingratidão, né? Porque isso é ingratidão. Eu não falo que porque estando em crise, por exemplo, eu tô passando agora, graças a Deus tenho melhorado bastante, mas por uma depressão, né? E uma crise de ansiedade, enfim. E tipo assim, isso não é pretexto para eu não servir o reino. Não é. Mas eu falo assim porque é o que deve ser feito, né? Mas é uma luta diária, né? Porque Sim. eu tô todo dia ali tentando postergar isso. Não, e tá, e não quero. Mas assim, se Cristo passou por isso. Ele sofreu tudo, né? Ele recebeu toda a dor do mundo. Então, aí isso me lembrava. E aí forte, a frase que o Guedes fala pra mim: Samuel, olha pra Cristo. Enquanto tudo vier, e vem as críticas, vem as pessoas que você menos espera, que você mais considera, te destruindo, olha pra Cristo. Você tá na situação mais frágil da tua vida, olha pra Cristo. E a gente esquece de olhar pra Cristo. De olhar e falar assim, nossa, o que eu tô passando não é nada. Eu tenho que agradecer, inclusive. Né? Então, eu vejo que aí... E o que ele faz muito disso, né? A gente falando de discipulado, eu vejo que... Assim, porque eu nunca imaginei que donos de podcast iriam puxar a cadeira pra alguém que eles nunca viram. Você entendeu? Fala aí, Léo, como é que funciona pra ele? Isso é Cristo. Então... Oi, papai do céu, ele não entendeu. O homem chegou aqui. Você entendeu? Gente, eu não era pra estar aqui. Eu não era. Mas assim, Cristo, ele junta as curvas, né? E eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu tava passando por essa crise, você não sabe a carada de testemunho que eu quero te contar. Você conta de uma experiência com o Ilhão, e aí eu quero que você conte essa experiência aqui, com certeza. Que é quando você tava com a sua maior crise e tal, e aí ele vai na sua casa sem você pedir. Ele chega lá do nada. E aí você usou uma frase no dia que você me contou, que você disse assim, ele foi um inconveniente do céu. E aí eu tava com essa crise, aí eu falei, Jesus, por que você tá fazendo isso comigo? Porque eu não queria mais ser inconveniente, cara. Eu não quero mais. Isso é muito complicado. Eu comecei a me sufocar isso. E aí, de vez em quando, a gente procura uns irmãos pra tentar falar alguma coisa. O irmão fala assim, ao contrário do que você quer. Aí a gente fica tentando nomear algumas pessoas que vão concordar com aquilo. Aí, no meio do caminho, a gente tá lá, o cara vai dar um testemunho. Então, eu queria que você contasse desse episódio do Ilhão tá na tua casa e você doido pra separar, e aí ele... Cara, não era pra você estar aqui. Na verdade, existem vários episódios desse com o Ilhão, né? Porque eu olhando pra trás agora, o Ilhão já havia... Acho que Deus compartilhou com o Ilhão um olhar profético. Sim. Ele já via lá na frente aquilo que eu iria me tornar. Os nossos mestres, é o que você deve estar experimentando com o Samuca, né? Os mestres, eles recebem isso de Deus, né, cara? Sim. E quando você tá no meio de uma crise, o único sentimento que vem pra você é que você é indigno. Primeiro que você é indigno do amor de Deus. Sim. Porque você enxerga a sua feiura Sujeira. E a sua escuridão. Sim. Então você já quer ficar longe de Deus. E quando Deus coloca alguém pra te amar de graça, numa situação de crise... Até quando você não quer. Aí você fica naquele conflito absurdo. Tá tudo errado. Isso. Como assim? E chegou ao extremo, cara, nesse dia, que eu cheguei pra minha esposa, eu e ela, depois de muitas crises mesmo. Nesse dia não foi nem briga, foi convicção com o outro. Vamos separar, não dá mais. E aí a gente procurou o Ilhão só pra comunicar, né? Nós vamos só te avisar. Só te avisar. Cara, e ele naquela luta com a gente toda semana, encontrando com a gente e ali ajudando, pastoreando. Nesse dia, na hora que a gente comunicou ele não falou nada. Ele começou a chorar. Chorar. Da hora, cara. E não parou de chorar. Aí eu olhei pra mim assim e falei, hoje não vai dar pra separar. Vamos voltar semana que vem.
E tamo firme até hoje, cara. Casamento restaurado. Nossa. Meu Deus. Sem nenhuma palavra. Sem nenhuma palavra. Você não faça isso. Vocês estão loucos? Não, é só lágrimas pela dor de saber que uma família estava se desfazendo, sendo destruída. Mas essa é uma dor que não é humana. Nossa. É uma dor que só Deus pode compartilhar com alguém. É o sentimento do coração de Deus sendo transferido. De Deus sendo transferido por alguém, pra alguém que tá cuidando de você. Nossa, é muito bom sentir isso, cara. Pelo amor de Deus. É muito bom sentir isso, Rafa do céu. E é aquela coisa, galera, de não esperar nada em troca também, sabe? Que às vezes você cria expectativa na transformação urgente. Você quer que o cara ele cumpra, né? Atinge as suas expectativas, né? E não é assim. É um exercício de compaixão discipulado, de misericórdia, de piedade a todo momento. Que se for pela sua carne, você quer matar o cara. Tem hora que eu quero matar ele. Irmão, Samuca, cuidado. tem hora que você não tá entendendo. A conversa é um... Ela vai apertando, estreitando, né? Mas é esse ferro que afia ferro. E eu tinha, assim, acho que todos nós que fomos discipulados por alguém, tem uma coisa que chama muito a minha atenção quando eu tô nessa jornada. E pra mim, às vezes, é um pouco difícil, porque quando você... Igual aqui a gente sabe, a gente brinca e tudo, né? O Rafa tá jovem, né? E discipular alguém jovem, você sendo jovem, se ele não entender, ia dificultar um pouco mais. Sim. Porque quem é esse pra falar assim comigo? Ele não tem cabelo branco. E aí a gente... Eu tô falando por causa da nossa experiência, da nossa relação aqui no Dois na Fé e na vida cristã. Sim. Então, eu já estive com ele sentado a mesas de famílias, casas, restaurando pessoas, instruindo a perdoar. E tá lá pessoas com mais de 50 anos, pessoas com mais de 40 anos, e que elas olham pra nós e queria até esganar a gente, porque às vezes vai ser meio ofensivo, você vai ser meio agressivo, porque você... Cara, eu tô no primeiro amor, nego, velho. Eu tô amando as vidas. Então, se o peão tiver dando trabalho lá, eu vou dar uma no meio dele. E aí ele fica do lado falando, calma, negão. Aí depois ele vai lá e dá uma. Eu falo, calma, Leão, porque cara, nós somos jovens. O cara pode se sentir... E aí, cara, é onde que entra isso. De que, às vezes, a gente tá nessa luta do discipulado porque a gente não sabe qual é a hora que nós vamos parar de ser ensinados para poder ensinar. E aí é muito legal essa fala do Samuca dizendo, olha para Jesus, porque enquanto tô sendo ensinado aqui, eu começo já a ensinar. Não é uma formação de escola. Peraí, você precisa passar o terceiro colegial para poder ensinar e tudo. Não, você já pode desenvolver no reino, porque é isso que o reino faz na gente, né? E é uma loucura, porque, tipo assim, alguns estudiosos dizem que os discípulos, quando foram escolhidos por Jesus, eram tudo jovens, assim, saindo da adolescência e jovens, né? Entre 16, 17, 18 anos. Aí é uma matemática bem boba. Se Cristo caminhou com eles 3 anos e meio, os caras tinham aí no máximo 22 anos. Você tá entendendo? Os meninos. E que depois ainda de caminhar com Jesus, quando chega em Atos 1, eles estão preocupados com o quê? O senhor vai vir quando resolver o problema de Roma aí? Os caras com medo. E aí Jesus vem e fala assim, a sua única preocupação deve ser, vão para Jerusalém e fiquem lá até serem cheios do Espírito Santo. Ah, meu amigo. Isso é bom, velho. E aí a sua alma ela é tão invadida por amor por almas, que eu tô lendo já um livro pela segunda vez, eu sempre comento aqui, chamado Paixão por Almas, do Oswald Smith. Ele sempre diz isso, o nosso coração diariamente precisa ser atravessado pela palavra, por fome por pessoas, gente. É isso. Pelo amor de Deus, o evangelho consiste em amar pessoas. E é isso que vocês estão compartilhando aqui essa mesa, que é... Mano, eu só queria ir lá falar pro cara que eu tô querendo separar, e você começa a chorar. E a conversa ainda, por que que fere o nosso coração nessa mesa, Rafa? Porque assim, não, semana que vem a gente volta. Melhor a gente vir depois. Mas aquela lágrima sem palavra, ela rasgou as almas, cara. Já tinha...
e não sai nunca mais da sua memória. Não, né? rasgou, atravessou a alma e o cara tá... Vocês me perdoem. O cara tá chorando por uma alma que está a ponto de se desfazer. Aí imagina, vou voltar na minha conversa do início. Imagina se alguém que discipula por poder... Ah, cara, já que você tomou essa decisão, então amém, né? O que eu posso fazer? Orei por vocês, instruí vocês. Minha parte eu fiz, agora é com você. Não, mas quem sente, tava até lendo Jeremias durante essa semana, mas quem realmente sente o coração de Deus, ele se lamenta. Tanto que tem uma coisa que eu falo, Rafa, quando eu vou nessas divididas, é que eu digo assim, eu não vim aqui pra falar se vocês vão separar, não. Aí o cara olha e fala assim, ué, como assim? Eu quero saber do pós, porque é sua alma que importa. O céu que importa. Opa. Se vocês romper, você vai ficar andando deformado aí. É uma parte de você que tá indo embora. Então, o que vai acontecer? A sua alma vai se autodestruir, porque agora você não tem mais ligação. Essa ideia de que nós nos tornamos ela é real, irmão. O que você tá fazendo com isso? Tá ligado lá em cima. Tá ligado lá em cima. E aí, na hora que você romper, você vai andar deformado. E eu vou dizer uma coisa pra você. Você só tá bonita assim agora porque você tá casa larga pra você ver. A feiura desce na hora. Porque tem uns nego velho que acham que tá bonitão, mas é Cristo e a mulher que deixou o cara ajeitado, que o cara não sabe nem se arrumar. Claro. Irmão, o cara não sabe montar Eu tenho umas fotos das antigas que eu vou mandar, depois eu mostro pra vocês, né? Mas isso que vocês acabaram de dizer é muito forte. Porque a gente quer que Deus compartilhe com a gente as alegrias do coração dele. Mas o mais profundo que a gente pode ir no coração de Deus é quando ele compartilha a dor do coração dele com a gente. E a dor do coração de Deus é pelo perdido, é pelo pecado que invadiu a raça humana. Isso que dói. Então, a gente só se doa pelo próximo, pelo perdido, pelas ovelhas, por conta da dor do coração de Deus, que busca a restauração, que busca a redenção. É uma chaga aberta. É uma chaga aberta. Você falou eu queria... era o gancho perfeito pra eu falar disso, porque ele brinca que ele tem o ministério da ovelha 100. Ele é o pastor da ovelha 100. Ovelha número 100. Não as 99 estão salvas, irmão. As 99 estão lá com o pastor, estão lá com Cristo, mas a 100ª que importa. Essa sim importa. Porque aí eu vejo que isso mostra realmente o coração de um cristão que se compadece, se entristece, chora ao ver uma ovelha se perdendo. Uma coisa assim tremenda, super pesada para acontecer no âmbito espiritual, né? E o Guedes, ele sempre falou isso. Falou assim, cara, você tem que ir atrás da 100, Samuel. Você tem que ir atrás da curva mesmo, do cara que tá destruído. Porque você já foi destruído. Você já sabe o que é isso. E você sabe o quão foi importante ter alguém pra estar ali. Sim. E te suportar, te apoiar e te amar. Porque é isso que ele falou. Eu não me sentia digno ali naquele momento de ser amado. De ser alguém merecedor, né? Porque aí você já olha assim e fala, eu já sou pecador. Além de tudo, eu tô fazendo da minha vida um lixo. Quem que vai querer me abraçar? E aí me traz um vídeo, só queria lembrar, cara, de um vídeo, não sei se, talvez vocês tenham visto, teve bastante visualização, né? De um velhinho, você lembra que você postou? Um velhinho na rua, ele para assim e fala, quem é Cristo pra você? Ele fala, não, Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu pastor. E ele começa a desenrolar nisso. E aí ele fala assim, cara, esses dias eu tava conversando com Deus, e Deus tava falando comigo, e eu tava andando na rua, e aí ele falou assim pra mim, olha aquele mendigo ali, ó, que tá bêbado, fedendo, não toma banho faz 15 dias. Vai lá e dá um abraço nele. O cara falou, meu... E Deus falando com ele, né? Ele... Aquela coisa do tipo assim, fala com esse irmão, não vou, não conseguiu. E ele virou a esquina e começou a chorar. E Jesus queria dar uma lição pra ele. E aí ele falou assim, filho, é assim que vocês vêm até a mim. Vocês vêm fedidos, sujos, imundos, podres por dentro. Podres. E eu te abraço. Eu te abraço, eu te limpo.
E eu cuido de você. E aí, então você fala assim, cara, a gente tem muito que aprender, né? Pra fazer. O Paulo Borges Jr. fala isso, né? Que a gente fica buscando Jesus a todo momento, né? O que a gente quer é a presença. Mas ele já mostrou pra gente onde ele tá, né? Ele fala lá em Mateus 25. Estive preso, foram me visitar. Tive fome, deste o que comer. Não tinha roupas, me deste o que vestir. Deus já está aqui. Jesus já está presente, mas é nos indesejáveis. E esses indesejáveis somos nós. Somos nós. Ele mudou de endereço. Cristo está nas pessoas. E a gente está buscando Cristo em outras coisas. Sim. Em ídolos que a gente forma, né? E o que eu queria falar de discipulado também, porque eu acredito tanto no discipulado, que é a única forma estabelecida por Deus para transformar o coração humano. Não existe outro método. E não é uma fórmula mágica do dia para a noite. É um processo lento, desgastante e bem duradouro. Ô Rafa, desculpe te interromper, que veio assim, eu preciso te fazer essa pergunta para você ajudar as pessoas, que o discipulado que nós estamos falando aqui de forma tão poderosa e sentindo a presença de Deus, não é sobre crescimento de igreja, né, cara? Não é sobre isso. Cara, isso é importante dizer para eles, né? Porque a gente até vê muitas células, muitos discipulados, muitas coisas. As igrejas hoje, elas são em células. Elas estão vivendo essas coisas da igreja em célula e etc e tal. Mas hoje a conversa é sobre outra coisa. Isso não pode ser chamado de discipulado, tá? Sim. Isso que hoje chamam de discipulado é muito mais um ensino do que um discipulado. Discipulado não tem nada a ver você fazer aulas semanais, trazer uma liçãozinha feita para corrigir. Sim. Isso não é discipulado, gente. Sim. Tá? Estão chamando de discipulado aquilo que não é discipulado. Isso. O nome que a gente dá às coisas é muito importante, que é didático, tá? Por isso que talvez a gente esteja tão perdido Deturpado, na né? forma como a gente está fazendo igreja hoje. Entendi. Sim. E eu creio que isso é um processo de restauração que Deus, que o Espírito Santo vai ter que fazer na igreja. Sim. Da gente voltar aos primórdios, a essência daquilo que é o verdadeiro discipulado, que é vida na vida. É caminhada. É o toque. É o toque. É abrir sua casa para a pessoa e você sentar na mesa e caminhar junto. Isso é discipulado. Estudar a Bíblia junto. Chorar junto, se alegrar junto. Isso hoje que a gente está vivendo não é discipulado. E isso está na palavra de Deus, né? Que diz que, lá em 2 Coríntios 3:18, diz que e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tem algumas traduções que falam estão sendo transformados de glória em glória, né? Então, o que eu faço com o Samuel? O que o William fez comigo? Moisés vinha com a face coberta, né? No Antigo Testamento, porque ele não queria tirar o véu e ver que a face dele não estava mais brilhando, né? Então, existe ainda algo de Cristo na vida do Samuca que ele não conhece, mas que eu já conheço. Já foi revelado para mim algo que eu já conheci. Então, eu vou transmitir para Samuel, derramar na vida dele aquilo que Cristo já foi formado em mim. Então eu estou descortinando a face dele para aquilo que ele não conhece ainda de Cristo, para que o Cristo agora seja formado nele. E para que de glória em glória ele seja transformado à imagem e semelhança de Cristo. Por isso que a gente não precisa esperar, porque eu já transmiti algo de Cristo para a vida dele, já tem Cristo formado dentro dele, que ele já pode transmitir para outro. Sim. E isso é que é um crescimento verdadeiro e sustentável do evangelho, entendeu? Isso que você trouxe, sustentável, porque ele falou assim, eu lembro de uma conversa que a gente teve, ele falou assim, Samuel, você acha que eu te adotei
só para que você vivesse uma vida boa. Eu quero que... Eu tô fazendo isso, eu tô plantando isso para que você plante isso, para que você faça o mesmo. E para que isso seja exponencial, para que isso, então, aí eu faça com o outro, e aí o outro faça com o outro, e aí veio do Ilhão, agora é o Rafael, aí depois vai ser o Samuel. Você entende? Se você não Traz fizer... um pouco mais assim, Rafa, o seu. Você tá que nem eu falando assim de cima. E se você não fizer dessa forma, Sim. a única coisa que você vai conseguir é mudança comportamental. E não é isso que a gente quer. Isso. A gente quer que a essência da pessoa seja transformada, entendeu? E assim, isso fere o nosso coração, por causa que me veio aqui e assim, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento e vergonha de falar. Mas qual foi a última vez que eu fui na casa de algum jovem que eu lidero? Sabe? E assim, vou até pegar pesado comigo mesmo, né? Porque é isso que eu amo em Cristo, quando Ele me aperta. E é porque eles me desapontam demais. E tem hora que eles nem querem me receber, cara. Aí provou. Eles têm tanta agenda, eles têm mais agenda que eu. Eles têm mesmo. E eu falo assim, como que é impressionante que esse cara tem mais agenda que eu, sendo que ele só vai no domingo. Numa quarta-feira, às tem vezes. 15 anos. E ele tem mais agenda que eu, não tenho um filho pra cuidar. Não tem nada. Hoje eu não posso, Vitor. E aí, só que agora veio essa lição do Espírito Santo, que é realmente isso. Por isso que teve um tempo que eu tive crise, até comentei com o Leal, porque eu não via crescimento no discipulado de jovens da comunidade, né? E aí mas como que eu mesmo elaborei isso para mim poder ficar contente ou então falar pro Espírito Santo assim, eu entendo por que isso está acontecendo. Porque o evangelho que eu ensino, ele realmente é difícil de encher a igreja. Opa. Perfeito. Eu falei, cara, é difícil, velho. Porque ele chega lá, aí ele fala pra mim que ele quer uma namorada. E aí eu falo pra ele que Jesus quer alma. Você entendeu? E, cara, eu entendo ele, que é difícil mesmo, cara. É confronto, né? É confronto, porque você... Mas, ô Vitor, eu tô aqui, né? Ele tem alguém aí que ele discipula e ele fala umas palavras duras pra galera dele lá também, que tem hora que eu olho e falo assim... Porque você tá buscando... Você tá querendo namorado? Tudo bem, mas... Buscou o reino primeiro? Eu preciso te avisar que eu tô te chamando pra outra coisa. Eu gosto de usar um termo, Rafa, sem querer te atrapalhar, de que a gente só quer comer a boa parte do cordeiro, né? Só. Quando Deus chama Moisés e dá uma orientação pra ele, ele fala assim, não, você tem que comer também os pés, meu amigo. As vísceras também. Cabeça também. Ou seja, não é só o vinde a mim, você que tá cansado, sobrecarregado, mas agora aprenda de mim também. Forte. Entende? Que sou manso e humilde de coração. Eu gosto, enquanto você estava falando e lendo o texto do apóstolo Paulo, eu me lembrei assim rapidamente também que a gente consegue encontrar também discipulado no Antigo Testamento, quando Elias também está tendo um momento de crise, depressivo, e olhando para todo o cenário dizendo assim, vamos fazer o seguinte, mata logo, porque esse negócio né? Não dá não. Aí Deus, porque assim, a gente pensa assim, né? O discipulador, nossa, agora Deus vai vir com uma palavra de refrigério, mas vai falar assim, eu tô contigo. Vai dar certo. Não temas. Não temas. Nesse tom de voz. Eu tô mandando uma chave agora nova de uma carruagem de fogo pra você. Não. Ele veio com uma brisa suave e falou assim, come pão, bebe água, e a minha interpretação do texto é, porque eu tenho um Eliseu pra gerar. Opa. Então se separar agora, Eliseu não vem. A porção dobrada. Você tá entendendo, cara? Então, assim, William, esse cara tá dando um trampo. Mas vai lá. Fica tranquilo. Porque eu preciso gerar um Samuel. E você tá vendo como é que é? E aí é forte que é o William falando assim, ó, eu vou subir, mas a capa vai cair. E na hora que você pegar a capa, aquele que tá vindo vai ouvir ele, porque ele tá com autoridade. Cara, isso é demais. Porque aí a gente entende a essência de Deus. Deus é um Deus geracional, cara. Ele é geracional. Às vezes a gente acha que a gente tá fazendo o máximo aqui, mas o que ele tá fazendo é pra daqui 3 gerações. Cara, isso. A gente nem vai ver com os nossos olhos. Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida.
Mas ele subiu o monte, ele contemplou aquilo que Deus iria fazer dali pra frente. E o que eu acho top é que ele tava resolvido, o coração Tava de quem tranquilo, entendeu o propósito. Entendeu. Tá em paz. Recebeu o galardão tá que tranquilo. E a gente precisa entender também o caráter de Deus pra gente encontrar ânimo e força pra fazer isso. Porque muitas vezes mesmo, Vitão, você vai olhar pros jovens e vai ter desânimo mesmo, cara. Mas Deus manda a gente ter bom ânimo. Porque se você conseguir impactar um desses jovens, que seja, você vai fazer um estrago gigantesco para as próximas gerações. Eu me senti realizado por uns dias que eu fiquei ausente. E aí eu pedi para que um deles dirigisse o discipulado. E aí depois eu vi a foto. Que legal. Ah, moleque. Aí eu olhei para Jesus de Nazaré e falei assim, ó. É isso aí. Porque o que acontece? Hoje na posição de Josué, né? É Josué que é enviado por Moisés? Moisés, Na posição de Josué é mó gostoso, cara. Eu olho o pastor Luciano lá, o moleque é monstro. Fala, tem hora que eles soltam as senhas e eu falo pro pessoal que tá vendo, eu falei pra ele. Então é bom você ser esse cara. Que daqui a pouco, aquilo que o pastor Luciano não vai contemplar, pegando, fazendo, eu vou. Só que eu também preciso pensar que de vez em quando vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. Ele vai me ensinar e eu não vou ser um eterno Josué. Eu vou me tornar um Moisés também, porque alguém vai vir. Exatamente. E vai viver aquilo que eu não vivi. Então eu tenho dois amigos e um mais em comum, vou até citar ele aqui, que é o Luiz, que é um menino que eu amo a vida dele e eu falo pra ele assim, você vai ser um evangelista muito melhor do que eu penso que eu sou. Porque eu ainda penso de vez em quando que eu sou bem bonzinho, sabe? Aí eu falo assim, você vai ser. E ele às vezes olha pra ele e fala, tá louco. A flecha na mão, né, do guerreiro, ela vai mais longe, cara. Ela vai mais longe. E o que é muito massa, que o Rafa me ensinou, porque assim, vou ser honesto pros irmãos aqui. Eu tive um momento, a gente teve uma... como que eu posso falar? Um desânimo com a igreja? Sim, meus pais, sim. Um desânimo com a igreja e a gente Glória, aleluia. A gente rompeu, glória. A gente rompeu com a ideia igreja, templo, placa, enfim, né? Não era nem uma questão de, essa doutrina é melhor, essa doutrina... Não. Mas a gente já tava assim, na questão de, cara, não quero mais ir pra igreja, nós vamos fazer culto no lar mesmo, e é isso, e já era. Só que o Rafael, ele me ensinou muito a importância de você viver em igreja, né? E porque aquilo que você falou agora, Vitão, trouxe isso em mente, porque assim, eu vou aprender alguma coisa de Cristo que ele só revelou através da sua vida. E outra coisa eu vou aprender com Cristo através do que ele revelou pro Léo. E como que eu vou saber disso se eu não for pra igreja? Se eu não viver igreja? E eu não tô falando de ir pra igreja, bater o cartão e tá lá. É viver igreja. É o relacionamento. É relacionamento. E você sofrer pelas pessoas. Que é o que o Rafael tem feito comigo. Eu chego destruído, acabado, ele fala... Cara... Ele não fala assim, mas também você não... Mas também não lê a Bíblia, também não vai pra igreja, mas também não tal. Mas também não sei. A gente tem muito também, né? Você entendeu? Mas também. Fala assim, mano, vem cá. Vamos morar junto, me dá um abraço. Aí eu choro no peito dele. De verdade, coisa de... Sim, top. De um marmanjo de 25 anos com outro marmanjo de 40. Tá entendendo? E aí, tipo forte. Assim, aí a gente fala assim, cara... Você vai tirando as escamas, você vai mostrando a tua humanidade. Rafa, essa conversa, meu Deus do céu. Assim, Rafa, eu fico muito feliz porque eu não posso usar essa expressão completo, porque nós estamos em formação. Então, né? Claro. Sempre informação. E vai continuar e tal, mas... Que 40 anos bom, hein, cara? Isso que eu tenho 10 anos de caminhada em Cristo só. Tipo assim, que experiência boa. Muito tempo perdido. Tipo assim, tudo aquilo que foi ministrado e tá sendo transformado na vida do Samuca, né? Porque a gente não tá falando só da sua idade, né? Porque é aquilo que a gente brincou, espiritualmente falando, você tá velho.
Tá velho, irmão. Ele tem assim, 25 anos e quer andar Não com joga você, bola não igual. joga. Se vocês verem a pelada que ele joga, não compensa. Já não dá mais. Então, assim, a gente aqui... porque eu tô com 31, Léo 31, né, Léo? 31. E aí a gente tá falando assim, quando nós tiver... Porque às vezes eu Vitor, eu fico pensando, quero chegar nos 49 do Luciano. E, rapaz, eu vou estar também desenrolando, mano. Porque o homem tá com 49 e tá desenrolando. Mas não, com 40 eu posso estar desenrolando. E instruindo pessoas. Com 32, ano que vem, mas pode tá... Porque é isso. Então, assim, olhando pra tudo isso que você tá fazendo na vida dele e que Cristo tá fazendo na sua vida, que momento de mesa, cara. Que momento. Amém. E pra mim é um privilégio estar aqui recebendo de vocês. Rapaz, também. eu vou falar uma coisa pra você, Léo. Que mesa, né? Meu Deus. Que é isso? E que ela não pare aqui, mas eu queria... Não vai parar, não. Porque assim, vê se vocês gostaram dessa assim, ela retangular assim e tal. Se você precisar de uma redonda, a gente arruma também. Porque o problema das pessoas da mesa tá assim, tem uns que gostam de uma mesa mais redonda, outros... Não, irmão, goste só de mesa, né, Léo? Exatamente. Por isso que as mesas às vezes não tá acontecendo. Não tá acontecendo porque mas a mesa ela tava redonda. E aí a mesa redonda parece os irmãos nossos que não sabem que é irmão. Aí os caras não querem ir. Não, que a gente possa perpetuar. E eu queria que você fizesse como você ama fazer com a Bíblia, trouxesse uma palavra de encorajamento às pessoas sobre tudo que nós viveu aqui hoje. Eu só queria finalizar aqui com uma outra palavra que é um gancho disso que o Samuca acabou de dizer e que a gente está vivendo essa realidade hoje, né? Muita gente desanimada com a igreja, muita gente ofendida com a igreja, né? Sim. Muita gente ferida com a igreja. Mas eu queria trazer essa palavra aqui do apóstolo Paulo, né? Que agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então a gente ainda tem... Cristo compartilhou com a gente ainda um pouco dos sofrimentos que ainda restam da cruz. Resta um pouco do sofrimento, que a gente completa na gente, um sacrifício que a gente faz. Aleluia. Só que esse sacrifício só vale a pena, só tem um propósito se ele for feito em favor do próprio corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Então esse sacrifício que a gente faz de morrer para nós em favor do próximo, só vale a pena se for feito dentro do modelo deixado por Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Não existe plano B. Amém. Não existe movimento que vai suprir isso. Não existe nenhuma outra estrutura que vai suprir isso. É a igreja. E, meus irmãos, por mais corrompida que a igreja esteja hoje, mais que nossos olhos vejam uma realidade que o nosso espírito não se alegra, a gente tem que olhar para a igreja com os olhos da promessa que Deus fez para a gente, que vai transformar essa igreja numa igreja gloriosa, numa igreja madura, numa igreja santa, preparada para as bodas do Cordeiro. É com esse olhar que a gente tem que olhar a igreja e amar ela, amar os irmãos, amar as ovelhas, amar o corpo de Cristo, com esse amor que Jesus tem pela igreja. Então, a gente terminar aqui falando sobre discipulado, a gente tem que unir discipulado ao corpo de Cristo. Não existe discipulado fora do corpo. É sempre em favor do corpo, esse movimento. A gente olha para tudo que aconteceu nas Escrituras, né? E Paulo não deixa de evidenciar as coisas boas que todas as igrejas, pelas cartas que ele escreve, né? Colosso, Tessalônica, Coríntios, pessoal de Gálatas, ele sempre fala, vocês estão indo muito bem aqui. Mas o corpo, ele sempre está experimentando amadurecimento, ganhando pessoas novas e tudo mais. E o que me preocupa, é uma frase que eu carrego comigo, é que a gente sempre está olhando para o lado verde da grama do vizinho e pensando, nossa, mas aquela igreja ali deve ser tão top. Então, tô pensando em ir para aquela igreja. E na verdade, exato, e na verdade... Cristo quer usar você onde você está plantado para transformar o ambiente. Se você está enxergando a defasagem dali, é porque Cristo quer te usar naquele meio para transformar o ambiente na qual você está inserido.
E é isso que o apóstolo Paulo mostra. Você vê que a igreja de Coríntios não tava com problema de falta de dons, não, amado. Não. Lá os caras estavam pingando cura, milagre, revelação, profecia. Mas ele precisava alertar os pontos de divergência, de divisão, de contenda, de algumas coisas que estavam acontecendo. Então, dentro desse aspecto do discipulado, dentro do corpo, é você olhar para a necessidade da igreja e abraçar. E a minha oração, Rafa, Samuca, o Vitor sabe disso, a minha oração tem sido assim: Senhor, compartilha comigo a dor do teu coração em relação à sua igreja. Nossa. O que eu preciso fazer? Uau. E Deus tem tocado meu coração de forma profunda, Samuca, Rafa, de que isso, Jesus. O corpo precisa que eu faça alguma coisa. É. Ah, não, eu só prego ali de vez em quando, então já tá bom. Não é suficiente. Não é. Ah, eu sou músico, então eu toco lá, eu sou ministro de louvor, então eu canto na banda Kratos e não é, não pode ser só isso. O evangelho não é só isso. Não é isso. Porque quando eu vejo Paulo, ele tá falando, eu sofri naufrágio, eu fui chicoteado, eu apanhei, eu não sei o quê. E tudo isso, ele ainda tá assim, eu me alegro por carregar comigo o resto das marcas da cruz de Cristo. Aleluia. E vocês como ministros, né, de louvor, e tem um louvor que tinha ouvido ele assim, ele foi fantástico, e ele não ficou tão famoso, parece que eu não escuto tanto as pessoas cantar ele, que é aquele que é Amar Como Você Me Ama. Ah, como você me ama. Eu não tenho, assim, não vejo muito as igrejas tocar, mas é porque a letra daquele louvor consumiu a minha alma, cara. Porque ela diz, coloque suas marcas em mim. Nossa. E aí na hora que ele fala assim, e ser suas mãos aqui na terra, ser os seus pés aqui na terra e amar como você me ama, é o mínimo. É o mínimo que eu poderia fazer. E tipo, a régua não é nem o padrão, não, é o mínimo. Joga lá embaixo. É o mínimo. O cara tá declarando isso pra Jesus. Coloque suas marcas em mim. As marcas que a gente não quer. Não quer. Eu não quero. Não quero. E aí eu fui ministrar numa igreja para os jovens e no final da minha mensagem o ministro do louvor, o pastor dos jovens lá falou, nós nem ia cantar esse louvor, mas a sua mensagem provocou a gente a cantar isso e eu não conhecia. E aí depois eu vendo a filmagem que a minha esposa colocou lá, falou assim, Preto, você esqueceu que não é você que canta. Porque você virou lá pro negócio e você ficou, coloca. Não era você que falava, coloca, não. E eu vi aquilo e aquilo mexeu comigo. Atravessou minha alma. E eu falei assim, mas Jesus, você sabe que eles não querem que eu vou mais na casa deles? Porque eu carreguei essa crise por um tempão, velho. E tipo assim, eu tenho uma característica que ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Que é quando eu tô ofendido, eu não mostro que tô ofendido. E aí não, tá tudo bem, você não quer que eu vou, beleza. Mas lá dentro dói, né? Mas lá dentro doía. E aí na hora que ele falou assim, cara, amar como você me ama. Ele vai meter ao mínimo. É o mínimo. Então que a gente possa... Eu só quero pedir uma coisa pra você que nos assistiu. Envie isso aqui, cara. Vai na lista do grupo de jovens, no grupo da igreja. Manda, velho, manda isso aqui. E eu vou dizer uma coisa pra você. Se tem uma coisa que não tava agendada, é isso aqui. Não tava. Que não tá agendado. Esquece. Não é nada agendado. O abençoado do Samuca entrou aqui, ele veio pra ver, acompanhar o mestre. Eu cheguei cadeira pra lá e cadeira pra cá. E o que tá acontecendo? E ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês agora profunda. Eu quero falar uma coisa profunda aqui, Léo. Quando o Samuca passou por aquela porta, ele falou assim, vocês conhecem, né? Você falou, vocês conhecem. Só que vocês conhecem era a rapaziada daqui, da gravação. E eu tô achando assim, cara, o Samuca é um pregador top que eu não conhecia. Juro pra você, na minha mente aqui, ó. O Samuca é um pregador top que eu não conhecia. Chegou. É um cara da internet, porque olha a cara de crente desse cara. O cara tá com um brilho. O cara tá com um brilho assim. Aí eu falei assim, pô, ele tá com um brilho. Eu falei assim, não, então pega uma cadeira pra ele. É fiote, é fiote. Assim, juro, juro pra você, tipo assim, não foi
foi. Eu falei assim... Já puxa a Não, cadeira. eu falei, puxa a cadeira pra ele, então vamos aproveitar esse pregador que tá caminhando com o Rafa lá. Talvez seja alguém de fora que o Rafa trouxe pra falar com o jovem. Na minha cabeça eu fui elaborando isso, porque eu sou meio doido, né? Aí eu falei, cara, então já vamos aproveitar esse cara. Mano, eu nem sei quem é, que vergonha. Não sei quem é esse Samuca. Não sei quem que é o Samuel e tal. Mano, Deus e aí eu Deus falei Deus, assim, né? então pega a cadeira. Aí o cara que tá aqui com nós e tal, o Canela falou assim, não, eu pego. Eu falei, eu só aviso o Leal tá comigo mesmo. Não sei, Deus mudou alguma coisa no coração do Rafa. E é essa conversa que saiu, então envia as pessoas, porque nós aprendemos sobre discipulado. E nós não só aprendemos isso, aqui tá um grande homem de Deus que está discipulando outro grande homem de Deus. Amém. E que pôde expressar o coração deles para nós. Nosso coração foi lesionado, como o Leal bem diz. E a gente está aqui para agradecer. Amém, amém. Agradecer. Eu que agradeço. Agradecer não só pela vida de vocês, mas por vocês terem ouvido o Espírito Santo. Sim, ser sensível, né? Ter rasgado a agenda de vocês, né? Opa. Vocês têm uma agenda e a gente precisa rasgar, às vezes, a nossa agenda para viver do É eterno. um privilégio estar Só aqui. que hoje quem mais rasgou foi o Samuca. Tá sendo uma honra. E aí ele teve chegou que... aqui pensando, eu vou assistir lá o mestre, vou né? tomar um cafezinho, ele vou vai tomar uma soltar bolacha a de canto. senha, não sei o quê. Vou ouvir meu mestre. E o pai tava preparando a E agenda o dele. pai tava falando para ele assim, não, agora você é o sacrifício. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Então Deus. que nós Que honra, possamos gente. continuar. De Que honra, verdade. que privilégio, que... Privilégio. É assim, chegamos ao fim. Ah! Mas eu quero já falar o Rafa. Rafa, se prepara que vamos ter mais momentos, Samuca. Nossa, Daqui a pouco com nós queremos certeza. saber quantos jovens você já ganhou Amém. para Jesus. Você Com vai vir para essa certeza. mesa Nome aqui. de Jesus. E eu sou o Victor Mendes. E eu sou o Joe Leal e você está no 2 na Fé. Deus abençoe, Deus amados. abençoe, amado.